Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Gleba Talks. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que nós aqui na Gleba gostamos de falar, sempre gostamos de falar. Vamos falar sobre investimentos, vamos falar sobre economia, como os últimos acontecimentos eles têm afetado a economia e os investimentos, principalmente no setor imobiliário. E para isso, hoje nós temos dois convidados bem legais aqui, bem especiais. Thiago Galdino, CFO do Grupo Imóvel Web aqui no Brasil, e Francisco Pérez, nosso Head de Investimentos aqui na Gleba. Pessoal, sejam bem-vindos ao Gleba Talks. Legal, boa tarde, Adriano, boa tarde, Pérez. É um prazer falar com vocês. Eu acho que esse papo tem muito assunto para a gente conversar e muita coisa para se discutir também. Vai ser um prazer. Muito bom. Eu que agradeço a participação, você ter aceitado o convite para bater esse papo com a gente. Realmente tem muita coisa interessante. Esse primeiro semestre foi um semestre atípico nas nossas vidas, né? Em todos os sentidos, inclusive no mercado imobiliário e inclusive no setor de economia como um todo, né? Então, eu acho que é um papo interessante para a gente ter aqui nos próximos minutos. Bom, pessoal, a gente já tem um hábito aqui no Gleba Talks de sempre ir direto ao assunto, né? A gente não enrola muito para começar e não vamos fazer diferente hoje. Queria que vocês comentassem aí, principalmente você, Thiago, que você comentasse com a gente sobre uma visão macro, os resultados aí do primeiro semestre no Brasil na área de investimentos, enfim, na área imobiliária, e falar também um pouquinho sobre como foram as previsões, quais se concretizaram ou se concretizaram. Legal, Adriano. Eu acho que a primeira coisa aqui é que tudo que é economista, especialista, e eu me enquadro aí nessa linha por tantas entrevistas que tenho dado no setor, tem sido um desafio de imaginação e previsão esse primeiro semestre, talvez como nunca antes na história, as bolas de cristal todas sendo testadas ao extremo, né, eu diria. Quando a gente olha para a economia em si, né, economia mundial destroçada, a gente olha para a economia brasileira e vê uma perspectiva, né, e um contexto de guerra, né, e também uma dificuldade muito grande de se avaliar simplesmente por um número ou por uma variável, né? Diferente de outros momentos onde você tinha ou a crise do subprime ou a crise de determinado setor ou do petróleo, onde você partia daqueles indicadores e olhava o contexto inteiro, agora você tem uma crise totalmente diferente, onde tudo para, o mundo para, e aí você começa a avaliar o seguinte: o Brasil vai seguir o contexto americano, vai seguir o contexto asiático, ou ele tem força para se reinventar de uma maneira diferente? Eu gostaria de começar dizendo isso, que no fim das contas, a gente foi aprendendo ao longo desse primeiro semestre, principalmente aqui olhando para o mercado imobiliário, que cada setor recebeu esse impacto de uma maneira diferente. E eu acho que no setor imobiliário nos dá um certo alívio a forma como esse setor recebeu o impacto. Primeiro, para dizer o seguinte, normalmente nas entrevistas, quando eu tenho falado de algum otimismo no setor, né, muitos entrevistadores às vezes, poxa, Thiago, como pode você ter otimismo diante desse cenário? Olha, esse meu otimismo é um otimismo técnico, né? Eu sou diretor financeiro, CFO, normalmente não é otimismo parte de suas características, é número, né? Número e número. Então, eu diria o seguinte, o meu otimismo, graças a Deus, é porque eu estou no setor imobiliário. E para dizer que é o seguinte, o setor imobiliário, eu vou começar pelo setor imobiliário e depois a gente volta um pouquinho para a economia. O setor imobiliário, Adriano, eu sempre costumo dizer, o Pérez vai concordar comigo, ele é pendular, né? Ele tem altos e baixos, as pessoas só têm uma dificuldade de entender se esse alto e baixo vai de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, quanto tempo vai levar, qual a profundidade da crise ou a altura do pico dessa onda, né? Vivemos de vales e cristas este mercado. Então, no fim das contas, as últimas duas crises do setor imobiliário mostraram que o mercado precisaria de bases melhores, ou seja, se você
pensar na última crise que nós sofremos, a gente tinha todas as incorporadoras maiores ali com capital aberto, a gente tinha um nível de preço nas alturas, excesso de estoque, ou seja, taxa de juros alta, todos os fundamentos do setor com uma fragilidade assim, sem precedentes, o que fizeram que toda a crise se aprofundasse. Acontece que, a partir daí, todo mundo, como um bom gato escaldado, passou a ter cuidados e gerenciar melhor essas variáveis. Ou seja, o mercado se ajustou para gerenciar melhor essas variáveis. De maneira que, claro que ninguém esperava uma crise como essa agora. E como ninguém esperava uma crise como essa agora, sem precedentes, de saúde, sanitária, enfim, psicológica, como você queira enxergar, cada um se preparou da sua forma. Mas o mercado imobiliário, ele vinha da crise do subprime. Então, isso fez com que o mercado aprendesse a se ajustar no curto prazo. Ou seja, as incorporadoras seguraram os lançamentos, a taxa de juros foi baixando, quem tinha capital aberto ou fechou o capital, ou as ações já tinham caído mesmo e precisou fazer uma recuperação com consolidação de número, os níveis de preço de terreno foram baixando, ou seja, tudo já estava sendo calibrado e ajustado, vivendo um momento ali de curto prazo, o que fez com que todo esse impacto, que eu diria assim, um soco no estômago, que todos os setores estão tomando com o atual contexto da economia, foi muito amortizado no nosso setor. E aí vem um pouco, e de novo, não significa que nós não estamos sentindo dor, não significa que nosso mercado não está sendo afetado, de jeito nenhum, mas significa o seguinte, que diferente de outros momentos, não é que estávamos preparados, tá, Adriano? Ninguém está preparado para uma crise como essa, né, Pérez? Mas o que eu teria para dizer aqui é o seguinte, nesse momento, o mercado tinha força e músculo suficiente para reagir. E eu acho que é disso que a gente vai poder explorar um pouquinho aqui hoje, e é aí onde eu acho que tem espaço para coisas muito legais, como o exemplo do negócio da Gleba. Legal. Deixa eu assim, nessa linha de pensamento, Thiago, eu lá atrás, a gente fez várias entrevistas também, participou, e a maioria delas, eu entrei com um discurso, que era uma visão que eu tinha, que o mercado se ajustaria muito em cima de ativos que trouxessem proteção ao seu patrimônio. O mundo tem muita liquidez, isso não mudou, a crise não alterou esse cenário, o dinheiro não sumiu, o dinheiro simplesmente ele continua concentrado do jeito que estava, e ele caminhou fortemente para ativos de proteção. Então a gente viu no primeiro momento rápido movimento para moedas e metais, né? Assim, tipicamente ouro, dólar, euro, etc., que inclusive pelo fato de terem mercado organizado, né, balcão organizado, muito rapidamente ele tracionou o preço, né? Então o preço foi lá para cima. O terceiro grande ativo imobiliário, o terceiro grande ativo real que nós temos é o imobiliário, é terra, é imóvel. E esse daí, como eu comentava lá atrás, ele é um pouco mais elástico, né? Exatamente pelos ciclos que você comentou. Então ele levaria mais tempo para reagir a essa crise, e o que a gente viu depois desse período, né, no fechamento desse semestre, é que tudo que envolve o setor imobiliário como um todo teve uma recuperação expressiva já no mercado. Então a gente observa tanto ações desse setor imobiliário, como fundos, como o próprio preço dos imóveis, a venda, você escuta todos os incorporadores, todas as imobiliárias comentarem que as vendas estão fluindo. Obviamente a gente não pode dizer que a situação está resolvida, de longe isso, como você mesmo comentou, mas o impacto pelo setor foi muito bem amortizado, pelas características que você falou de lá de trás. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é esse. Ficou mais do que comprovado a resiliência do nosso setor. E por uma razão, porque ela oferece características de proteção patrimonial. E ela se encaixa dentro do mundo dos ativos reais, que é moeda, metais e terra. Simples assim. Então, o primeiro ponto é esse.
E o segundo ponto, que eu acho que era legal a gente dar uma debatida aqui também, que eu queria muito saber da tua opinião, pela posição que você ocupa, a visão estratégica que você tem do mercado, essa questão de expectativa versus realidade, né? Em março, quando nós conversávamos, a expectativa era uma. Fechou o semestre, me parece que a realidade foi um pouco diferente. Ficou claro quais setores que realmente estão com problemas gravíssimos e ficou claro quais setores são mais resilientes, quais setores estão andando de lado. Então, esse é um ponto que eu queria também explorar contigo aqui, dessa expectativa versus realidade, tá? Eu diria o seguinte, Pérez, a gente, né, eu recebo muito contato e solicitação de jornalista, porque o portal imobiliário em si, ele antecede um pouco do que vai acontecer no mercado imobiliário daqui 4, 5, 6 meses. Ele é um termômetro no mercado imobiliário, porque as pessoas, a decisão de compra de um imóvel, ela é uma decisão que passa por um amadurecimento. Ela não é uma decisão como no varejo, né? Você não vai numa loja de supermercado, gosta de uma roupa e compra. O imóvel, ele não é necessariamente assim, né? Embora a gente vê, por exemplo, um apartamento decorado, assim por diante, ele serve para tentar reduzir aí essa pressão de prazo de amadurecimento, mas esse mercado, ele exige um amadurecimento do interessado, né? Ali do seeker, né? Que a gente chama lá no portal imobiliário. Então, o que acontece? Eu sempre acompanho olhando duas variáveis, tá? Que é interessado por aluguel e interessado por compra. Essa é uma variável que ela sempre anda ali. Por exemplo, eu estou 55% de pessoas buscando para comprar, 45% buscando para alugar. Quando eu estou neste cenário, significa que o mercado está mais para compra e o que vai acontecer ali nos próximos meses é uma questão positiva relacionada ao mercado de compra, de venda, de financiamento. Quando esse indicador começa a se inverter, ou seja, a busca por aluguel ela é maior, significa que as pessoas estão com um pouco mais de medo e por isso elas vão esperar um pouquinho mais para comprar. Então, eu acho que isso é um pouco do que eu queria colocar para vocês entenderem que as minhas informações, elas vêm muito deste termômetro, né? Elas não estão na minha cabeça, elas estão dos dados, né, do nosso portal. Só para trazer alguns números para vocês aí, nós temos hoje cerca de 5 milhões de usuários únicos no nosso portal. As nossas páginas são abertas 100 milhões de vezes por mês. Tá? São 100 milhões de page views que nós temos por mês. Significa 20 milhões de acessos, né? Então, assim, é um poder de jornal, né? É um poder de portal de notícia. Então, assim, eu consigo ver esses milhões de pessoas procurando, pela forma como elas estão procurando e buscando, eu consigo te dizer aqui o que está acontecendo com o mercado. Então, em março, foi quando explodiu na mídia a primeira notícia do Covid. E quando essa primeira notícia saiu, não se falava em outra coisa, ligou o Jornal Nacional, você tinha que pôr a sua máscara, passar álcool gel na mão, e, meu amigo, esteja preparado, porque só falaremos disso daqui para frente. Naquele momento, o nosso índice de pesquisa geral caiu 30%, o que, inclusive, seria até um problemaço para o nosso negócio, né? Ali naquele momento, nós mesmos, gente, está acontecendo? Claro, as pessoas estavam entrando no Google, nos portais de notícia, quem ia procurar imóvel naquela semana. E aí foi engraçado, que assim, passa-se uma semana, 2 semanas, e aí eu comecei a olhar esse indicador semanalmente, Pérez. E o que acontece? A partir dali, não se apareceu notícia nova no jornal. A notícia era só quantos mais infectados, que mais que vai fazer, vacina. Estamos analisando, inclusive passaram-se os meses e até agora nós estamos pesquisando, tal, uma notícia ali um pouquinho mais quente e tal, a gente já fala disso. O que aconteceu nas pesquisas, cara? Aquela queda de 30%, já na segunda, terceira semana, os resultados começaram a retomar, de maneira que, quando eu cheguei no mês de maio, ou seja, isso eu estou falando no final de março, é engraçado porque eu comecei março muito bem, ou seja, enquanto lá, desde novembro, dezembro, China e os demais países, a gente vinha vendo as notícias de desastre, o brasileiro, cara, enquanto não acontece na sua casa, o brasileiro é sério. Não se mexe, é isso aí. O brasileiro não se mexe, nós sabemos disso. Isso se refletia nas pesquisas no portal.
E assim, só para lembrar, a gente começou falando do tema economia, o Brasil tinha uma expectativa bastante positiva, meu Deus, que bons tempos, hein, Pérez? Entramos esse ano com altíssimas expectativas, PIB aí ia crescer 2%, a gente fala ali, numa tranquilidade, o mercado imobiliário, meu Deus do céu, ano passado já tinha, eu falava há 2 anos atrás que estava chegando no fundo do poço e pisando, o ano passado a gente já tinha descoberto onde era o fundo do poço, já estava voltando, inclusive em alguns locais, por exemplo, se eu pegar as áreas comerciais de São Paulo, Faria Lima, Vila Olímpia, Vila Mariana, eu já estava vendo excesso de demanda, entendeu? E falta de unidade de estoque, os preços já escalando. O que acontecia? Eu tinha, então, um ano de 2020 com altas expectativas. Eu dou entrevista, por exemplo, para os jornais de Fortaleza, porque a gente tem uma audiência bastante forte em Fortaleza, então eu consigo olhar o Nordeste ali também, e eu sempre acompanho assim, nós somos líderes em Brasília também, temos um escritório lá, uma outra marca, então eu consigo olhar as coisas assim. São Paulo normalmente toma o primeiro golpe da crise, Rio de Janeiro tem umas questões particulares, porque tinha a ver com Copa, com Olimpíada, com questões institucionais, corrupção, coisas locais, então Rio de Janeiro estava atrás ainda numa recuperação da crise, o Nordeste demorou para a demanda chegar lá, entendeu? Então, eu estava monitorando isso e vendo, falando o seguinte, gente, mesmo o Rio de Janeiro que está lá atrás, vem numa recuperação, está todo mundo indo bem. Vem a última semana de março, tomamos um forte golpe. Esse forte golpe, naquele momento, veja, os economistas brasileiros, eles são extremamente otimistas. Saibamos disso. Se você olhar um economista americano falando e um brasileiro, cara, de novo, é a mesma coisa de um brasileiro comum. Enquanto o problema não chega na sua casa, estamos dizendo que não, vai dar certo, não sei o quê. Ah, mas o Paulo Guedes. Cara, o Paulo Guedes é ministro da economia. Se ele não for otimista, quem mais vai ser nesse mundo? Ali todo mundo sendo, né, bancos. Cara, o cara vai ser pessimista? Não, vai ser otimista, né? E eu tava ali, cauteloso, olhando os dados que eu tenho do que me dizem que vai acontecer 3, 4 meses. Cara, naquele momento, eu fiquei sem termômetro, porque caiu 30%, o que vai acontecer? E aí, logo na primeira semana de abril, segunda semana, terceira, eu comecei a recuperar assim, 5%, 10%, 15%, e agora, por incrível que pareça, o meu índice de pesquisa está 10% acima do que o momento de Covid. E por que isso, tá? Eu costumo sempre dizer o seguinte, a demanda do mercado imobiliário, ela sempre vai existir. A diferença é se ela está sendo executada ou se ela está reprimida. As pessoas continuam casando, se divorciando, o filho precisa sair de casa, ou seja, ela é uma demanda que ela existe. Qual que é a questão aqui? Ela vai ser executada agora ou depois. E aí vem o resultado da nossa pesquisa, fizemos 2 pesquisas, e aí o resultado da última pesquisa que eu falo para vocês aqui também em primeira mão, é que é o seguinte, 51% das pessoas falaram assim, não vou mudar nada na minha decisão anterior. Mas 49% falaram assim, vou mudar um pouco a decisão que tinha. Só que 90% das pessoas que diziam que iria comprar um imóvel continua dizendo que vão comprar. Só mudando um pouco então, o perfil, né, do imóvel. Muda, aí nós vamos falar bastante disso, Adriano, esse é um ponto importantíssimo. Não me deixe esquecer, tá? Esse é um ponto importante. Mas para dizer o seguinte, gente, eu acho que a grande mensagem que eu posso falar para vocês enquanto portal, que eu acho que essa é a informação diferencial que a gente traz a todo tempo para os jornalistas e para vocês que querem entender um pouco mais sobre o mercado e tal, é o seguinte, as pessoas estão falando que estão adiando por 6 meses a sua decisão. A maioria delas falaram, adiei por 6 meses a minha decisão. Sim. Então, aquele adiei por 6 meses me leva a 2 análises. Bom, o atual momento vai ser uma tragédia, então essa era a minha primeira análise ali, logo no final de março, começo de abril, e aí não foi, né? Então já falando aí, Pérez, aquela previsão que eu tinha de que inicialmente eu teria uma tragédia, eu não tive, por incrível que pareça, o mercado imobiliário, eu costumo dizer, diferente do mercado automobilístico, que se robotizou, se automatizou, o mercado imobiliário é um mercado mais lento, que é bastante regulamentado ali com o corretor, um mercado que depende muito de confiança, que vende confiança, que discute confiança o tempo todo. Então, esse mercado ele tem uma certa dificuldade de absorver. Fala o seguinte, em 2011, 60% das pessoas que compravam um imóvel tinha de alguma forma consultado um portal imobiliário.
Hoje, esse número já foi para 70%. Hoje que eu falo é 2020, começo de 2020. Eu tenho certeza que se eu fizesse essa medição agora, eu não vou chutar um número porque não fizemos a pesquisa ainda, mas se eu soltasse essa pesquisa agora, esse número seria muito maior. Por quê? Porque esse período de Covid fez uma revolução de 5 anos. Essa é uma afirmação que eu falo sem dúvida, sem medo de ser feliz. A gente conseguiu avançar 5 anos, ou seja, numa crise, há quem diga que se vende lenço para quem está chorando. Eu diria o seguinte, né, ninguém aqui é insensível em relação ao contexto e ao momento, mas há de se pensar que se tem algo positivo, por exemplo, no nosso setor, para olhar, é a rápida adaptação de quem segurava um pouco a modernização do setor, para dar exemplo, o próprio corretor, as entidades de classe, os cartórios, todos esses deram uma avançada e eu posso explorar com vocês com detalhe, porque tenho feito webinar com eles, entrevistas, discussões. Então, assim, nós tivemos uma revolução digital. E aí é legal estar conversando aqui com a Gleba, porque eu acho que a Gleba encaixa perfeitamente nessa discussão. A gente vai falar como que isso pode encaixar com o imóvel, como que isso encaixa com o imóvel web, e vocês vão entender que tem tudo a ver com esse cenário. Mas eu queria concluir essa minha fala aqui para dizer o seguinte: aquelas previsões que a gente tinha num primeiro momento de tragédia, não aconteceu a tragédia, as pessoas mostraram que tinham sim interesse. A imobiliária que não quis se modernizar e tal, e falou simplesmente, isso é passageiro, bababá, essa daí pode ter morrido, pode ter falido, pode estar em casa vivendo de aposentadoria ou de ajuda do governo, corretor, de ajuda emergencial. E o demais, o motorzinho continuou funcionando de um outro jeito, com tour virtual, com portal imobiliário, com tecnologia, por WhatsApp, enfim, por uma infinidade de meios. Então, no fim das contas, a gente está vendo o mercado retomando, e quando eu olho para indicadores de unidades lançadas ou de unidades vendidas, é como se a crise não cresceu, mas também não caiu. Eu sempre dou o exemplo para finalizar. É como se alguém tirasse o pé do acelerador, mas não necessariamente enfiou no freio. Isso foi uma coisa que a gente notou aqui também, né? Com as ofertas que nós fizemos no início desse ano, nós éramos até um pouco pessimistas, e elas acabaram aí batendo recordes no tempo de captação, né? E até mesmo nos valores de captação, né? A gente teve aí surpresas positivas. Mas acho que é por tudo isso que você falou. Foi um setor que já sofreu muito antes e teve que ter esse amadurecimento repentino aí nos últimos meses, e aliás nas últimas semanas é uma coisa que a gente vem acompanhando. Para quem está buscando imóvel, provavelmente deve ter visto aí como as imobiliárias elas estão correndo atrás para não ficar de fora, né, dessa onda digital que vinha a passos lentos, e agora o pessoal teve que, aí voltando para a analogia, teve que enfiar o pé lá embaixo no acelerador e ligar até o turbo para poder acompanhar, que foi uma coisa... existe sempre o lado do copo meio cheio. E aproveitando que a gente está falando um pouco aí de perspectiva, eu queria que vocês comentassem um pouco aí o que vocês esperam para esse segundo semestre, que está começando oficialmente agora, estamos em julho, né? Eu queria que vocês comentassem aí o que vocês esperam para esse segundo semestre. A gente vê aí um quadro de uma expectativa que talvez surja uma segunda onda, ou não, mas uma segunda onda de infecção. A gente tem aí Estados Unidos e China ainda naquela disputa comercial. Parece que agora a coisa está um pouco mais morna. Vocês acham que isso vai afetar alguma coisa? Hoje eu não estou falando muito, estou deixando vocês falarem, que vocês são os especialistas. Se o economista é otimista, o cara do marketing imagina, né? Então, para não falar bobagem, eu deixo que quem sabe fale um pouco. Adriano, deixa eu ainda... entrando nesse tema que você já trouxe, né, que é a segunda onda, mas fechando um pouquinho a visão do Thiago, quando ele fala que a gente antecipou 5 anos, né? E aí, Thiago, vale muito a experiência nossa da Gleba. O nosso modelo de negócio, ele passa por educação financeira e por uma questão de mudança cultural de investimento. A gente certamente antecipou o nosso projeto em uns 2 anos, em termos de educação e de cultura de investimento nesse setor imobiliário.
o mesmo efeito que vocês tiveram, que foi o início de março, uma queda abrupta, no fim de março, uma queda abrupta, né, depois do Covid, nos acessos, no interesse do modelo de negócio. Logo que se passou esse período, 2, 3 semanas depois, mais ou menos como você relatou, tá? Nós tivemos uma experiência de colocar uma oferta no ar, com baixíssima expectativa de captação. Pois bem, em 13 dias a gente conseguiu. É preciso ter coragem, hein? É preciso ter coragem. Mas aí entra a racionalidade de alguns investidores que já enxergavam na época que assim, o mundo não vai acabar e eu preciso realocar o meu capital. Vinham muito machucados do mercado acionário, não havia uma visibilidade muito clara de como o mercado acionário ia reagir no final de março, começo de abril, e a gente conseguiu fazer captações recordes em valor e em tempo, em prazo de captação. E isso depois a gente jogou para maio numa outra oferta que se repetiu. De novo batemos um recorde de prazo de captação, que para uma plataforma como a nossa, 7 dias para fazer a captação foi um recorde absoluto, foi o menor prazo. Então assim, isso não é de graça, não é uma coincidência, não é uma sorte, não é uma situação de momento. É uma mudança comportamental na cabeça do investidor, na cabeça do setor como um todo imobiliário, e a gente vai colher frutos disso. Mas certamente você falou 5 anos, e para o setor de investimento eu diria que nós saímos de 2020 e fomos para 2022. Nós fomos para 2022 em termos culturais, em termos do investidor digerir melhor o modelo de negócio, confiar, entender que ele tem que buscar alternativas, se ele quer jogar o jogo imobiliário, que é tudo isso que você relatou para a gente, que é a percepção que a gente tem, você trouxe com dados e fatos, que é o mais interessante. Mas, direto aí a questão que o Adriano trouxe da segunda onda, a minha visão é que hoje, passado esses meses, a gente está muito mais preparado para encarar essa nova onda ou essa segunda onda, né? A gente já entende um pouquinho mais, em que pese a questão da ciência, da medicina não dominar ainda todas as variáveis do vírus, vacina, etc., mas eu acredito que a gente vai lidar melhor com uma segunda onda, né? Tanto que essas aberturas que já começam a ensaiar aqui no Brasil, como São Paulo, por exemplo, eu sou relativamente otimista com isso, né? Acho que tem que ser muito cauteloso, tem que ser muito cuidadoso nessa abertura, mas a gente hoje já tem um domínio melhor sobre o processo como um todo, né? Tanto de internações, quais são os indicadores, as conversões, índice de óbitos, etc. Eu acho que a coisa já está mais controlada, a gente vai saber lidar melhor com isso. As empresas já estão em home office, de você que está do outro lado aqui do país, eu estou desse lado aqui, e não impede que a gente esteja 100% produtivo, ou talvez até mais produtivo do que a gente estaria pegando metrô ou trânsito aqui na cidade de São Paulo. Então eu acho que hoje está muito mais sob controle essa questão, e não acredito que o impacto vai ser o mesmo que de março, se houver uma segunda onda. Eu acho que a gente amortiza ela de uma forma diferente, com todos os cuidados, com todas as cautelas, mas eu acredito que a gente consiga absorver de uma forma diferente, né? E do restante, a gente tem um segundo semestre desafiador lá na agenda americana, né? Eleições Estados Unidos e a disputa de hegemonia Estados Unidos e China, isso já estava na agenda, né, gente? Isso não é uma variável nova, isso daí não tem nada a ver com o Covid, já estava na agenda. Eu acho que vai atrapalhar um pouco, sim, vai causar algum tumulto, mas, de novo, né, esses tumultos e essas incertezas jogam a favor dos ativos reais, dos ativos que te jogam para proteção de patrimônio, né? De novo, assim, ouro, dólar e terra, imobiliário como um todo, eu acredito que serão beneficiados, ou vai ter uma procura maior em função dessas incertezas. Então, não sou... Assim, eu jogo no time dos otimistas, viu, Thiago? Eu jogo no time dos otimistas, tá?
Mas, assim, em termos de tecnologia, eu queria extrair um pouquinho ainda dessa questão, porque eu acredito que essa segunda onda, se ela chegar, e tudo que a gente revolucionou em termos de tecnologia para poder produzir do jeito que a gente está produzindo, eu queria saber de você também um pouquinho sobre o impacto. Você mencionou das novas tecnologias, todo mundo teve que se adaptar, etc. Dentro desse nosso setor, o que você viu de mais consistente, de mais importante, assim, dentro dessas novas tecnologias que surgiram para o setor? Nós, por exemplo, nós já tínhamos essa tecnologia de crowdfunding atuando, e tinham várias outras que também estavam ainda pequenas, ainda em fase de MVP, mas que não necessariamente já tinham tido uma oportunidade de colocar a prova para valer, né? Realidade aumentada, os stands virtuais e assim por diante, né? Você viu, assim, esses 5 anos que você disse que antecipou, você vê alguma tecnologia ou algumas assim que se destacaram nesse período?